Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Para ela, não basta fazer o pão. É necessário plantar o trigo, acompanhar a colheita, fazer a moagem dos grãos. Ou seja, acompanhar todas as fases da produção. Além disso, ela tira fornadas desconcertantemente boas na pequena loja que mantém na Vila Madalena. É um processo trabalhoso e único que nos acostumamos a chamar de artesanal. Eu diria um trabalho duro de verdade. Essa devoção ao pão de Aletheia Suedt Oliveira de Paula, ou simplesmente Aletheia Suedt, levou ela a ganhar o título de padeira do ano na edição 2019 do Guia Anual Comer e Beber. Muito bem-vinda, Aletheia. Obrigada, Arnaldo. Um prazer estar aqui hoje com você para falar um pouquinho da minha jornada. Então, começa contando o que te deu o clique, assim, olha, eu vou ser padeira. Bom, na verdade, eu defini a minha carreira, né, essa minha carreira de padeira, já tardiamente. Eu comecei a fazer pão, eu já tinha 35 anos de idade. E meu filho adolescente em casa, a Clarinha muito pequena, minha outra filha, e a necessidade de passar mais tempo em casa com eles, né? E aí, falei, bom, é esse o momento, se eu não fizer isso agora, meu filho já adolescente já vira homem, e minha filha daqui a pouco vira adolescente, eu também não vi. Meu marido trabalhando também feito louco, e eu 14 horas fora de casa todo dia. Parei tudo, um belo dia, falei, chega, vou parar. Vou colocar todo mundo para estudar de manhã, inclusive minha filha pequena. E prestei vestibular no Senac para gastronomia e fui estudar gastronomia, que é algo que sempre gostei muito de fazer, que é cozinhar. Minha família traz essa veia culinária com ela, e minha avó sempre cozinhou, minha mãe também. E aí fui fazer a faculdade, cuidando dos meus filhos, comecei a perceber que eu tinha uma certa facilidade com essa coisa de colocar a mão na massa. Comecei a prestar atenção, comecei a perceber que era isso mesmo, não era uma... Mas, quer dizer, na realidade, o seu primeiro passo foi fazer o curso de chefe de cozinha. Isso. E não de padaria. Não de padaria, eu não tinha definido ainda qual seria meu caminho dentro da gastronomia, que é muito amplo, né? Sem dúvida. E então, quando eu fui fazer a faculdade, eu fui um pouco nessa missão de entender para onde eu ia, né? Então, eu fiz várias coisas. Eu fiz estágio no Dom, eu fui... você também trabalhou com a Alex Atala, mais uma das estagiárias do Atala. E foi lá que eu percebi que não era definitivamente o que eu ia querer fazer, né? Cozinha quente e tal. E até por essa facilidade mesmo que eu tinha com a mão na massa, né? Comecei a perceber isso muito rápido na faculdade. No último estágio, infelizmente no último, que foi o último semestre da faculdade, que a gente tem a panificação no Senac, que ali eu tive a certeza absoluta de que seria a panificação o que eu faria, se Deus quiser, pro resto da vida. E né? Que seria a padeira, aliás, o nome da sua loja. A padeira, que até então também eu tinha um cartãozinho, até que eu usava de vez em quando eu fazia evento, eu já fiz um pouco de tudo dentro dessa área aí. Era a Aletheia Suedt de gastronomia só, nem era a padeira, quando eu comecei a fazer pão. E assim que eu tive meu primeiro cliente em São Paulo, que foi a queijaria, inclusive, eu falei, bom, agora eu preciso me tornar padeira oficialmente, né? E aí comecei a pensar no nome, eu falei, é a padeira, né? Porque... E fiz aí o cartão, fiz a marca, pensei em um monte de coisa, desenvolvi meu ateliê no fundo, no quintal de casa. Comecei a estudar até um pouco sozinha, porque mesmo na faculdade, o aprendizado que eu tive de panificação é a industrial, né? A padaria que a gente está acostumada, do pão francês, do fermento biológico, do melhorador, enfim. Que não era o que eu queria, né? Então, dali eu comecei a buscar realmente o pão que eu gostaria de fazer, que é o de fermentação natural, que é o pão artesanal, né? Que se preocupa mais em resgatar todos esses valores aí do pão. E que foi muito difícil, uma jornada bastante complicada, porque não tinha nem bibliografia,
Então, mas volta um pouquinho. Imagina para pessoas que não têm talento nenhum para cozinha como eu, embora eu cozinhe. Eu tinha uma mãe padeira, que era uma padeira maravilhosa, e minha mãe, já velhinha, quando tinha menos força, sabe que ela desenvolveu um método caseiro. Ela batia o pão com uma colher de pau. Pá, ela sovava o pão, ela espancava o pão com a colher de pau. Então as pessoas vão desenvolvendo técnicas, mas em geral tem uma dúvida muito comum, né? O pão que a minha mãe fazia não tinha melhorador, mas era de fermento biológico comprado pronto, etc. Essa coisa tradicional. Muito bom, aliás. Mas eu fico sempre perguntando o que é um pão artesanal? Porque o artesanal também virou gourmet da vez, né? Então as pessoas chamam qualquer coisa de artesanal. Eu queria que você divisasse um pouco que pão, que categoria que a gente está falando. É assim, para mim, né? Na minha opinião, de padeira artesanal, o que define a arte de fazer o pão para mim é o caminho difícil que eu tenho que percorrer para entregar esse produto no final. É o tempo que eu levo para fazer esse pão no final. O método que eu uso, essa ancestralidade que eu tento buscar o tempo inteiro, esse resgate desses valores, dessa coisa familiar, de saber que depois esse pão vai ser compartilhado, que vai estar numa roda entre amigos, entre família. Então, isso tudo faz parte dessa arte de fazer este pão. Mas existe um pão, pelo que você estava falando anteriormente, Aletheia, que eu entendi que ele é um pão mais industrializado. Ele tem melhorador, ele tem outros componentes. Mais comercial. Por exemplo, um pão que às vezes a pessoa compra, eu quero fazer... e não estou falando, a gente está falando mal das padarias, mas são outros estilos, né? Eu quero fazer pão francês, eu compro a massa de pão francês pronto. Ele não desenvolve, ele não põe a farinha para crescer nas suas proporções que ele acredite que dê aquele pão, né? Ele simplesmente compra uma mistura pronta. E é isso que diferencia esse pão do artesanal? Também, mas vamos supor, Arnaldo, vamos imaginar o seguinte, o pão francês, ele culturalmente, ele é o pão, hoje em dia, mais consumido no Brasil. Sem dúvida, né? De norte a sul do país. De norte a sul. E é uma história bastante interessante. Eu não acho ruim, quem sou eu de jeito nenhum, para achar o pão francês um pão ruim. Quando eu falo que é um pão industrial, para mim tá ótimo, ele mata a fome de um monte de gente, né? De forma nenhuma. Só que o pão francês, por exemplo, ele tem ali uma adição de gordura, de açúcar, do fermento biológico, mais um monte de coisa que foi sendo adicionado durante a sua evolução, além da farinha, da água e do sal. Esse processo, ele é muito rápido. Então, você tem aí um processo de 2 horas, 3 horas no máximo, até chegar no forno. Né? Então, ele é um processo rápido, comercial, veloz, para atingir a massa mesmo, é para alimentar. Né? O pão artesanal, ele não tem a menor vocação para ser dessa forma. Ele não é feito assim. Para começar, a origem é importante, né? Ainda que essa coisa que eu faço de ir para o campo, de resgatar todo esse valor desde lá do começo, seja uma coisa relativamente... Não é nova, porque não é nova, né? Mas eu estou tentando aí resgatar com mais um monte de gente. Eles não têm... O pão francês, ele não tem esse resgate, essa preocupação. Você abre hoje em dia um saco de pré-mistura de farinha. Então, assim, a qualidade daquilo ali não importa tanto. Quanto tempo fica fermentando um pão que você faz, em média? 48 horas. 48 horas, ou seja, nas linhas que a gente conhece hoje de produção industrial, isso seria um tempo muito grande, né? Se a gente está falando de multiplicar 2 ou 3 horas, se fossem 2 ou 3 horas, você está falando de multiplicar por 24, né? Vira 2. Então, eu imagino que seja muito veloz o processo, né? Certo. E até por conta dessa fermentação também, tem um detalhe que é importante, que se eu não tenho uma farinha de qualidade, um produto de qualidade, um método muito acertado, assim, e um olhar muito... não um olhar, mas uma atitude, assim, de debruçar em cima daquele pão e ficar cuidando dele, não vai sair pão, entendeu? O que é realmente... bastante artesanal, inclui aí a arte, né, de acompanhar todo esse processo e de ter certeza que aquela farinha, que aquela matéria-prima que você está usando vai dar pão no final, vai aguentar aquela fermentação, vai aguentar esse método todo, né? Já o pão industrial que a gente fala, ele não tem
tanta preocupação assim. Até porque você abre aquele pré-mix que a indústria já preparou para dar aquele pão. Então, não tem muita oscilação, né? Isso é uma coisa que eu tenho me espantado já há algum tempo. É que às vezes você vai em várias padarias e o pão tem o mesmo gosto. Isso me incomoda. Porque antes você ia e você sabia, eu quero comer daquela padaria porque eu tostadinha, não sei o quê. Ou porque tinham características especiais de cada lugar. Hoje já isso vem desaparecendo, né? Agora eu queria te perguntar uma outra coisa. Como foi abandonar? O que era assessoria de design de joias? Quando você começou a desenhar joias, por que você abandonou essa carreira? Eu abandonei muito por conta dos meus filhos mesmo, dessa necessidade de estar próximo deles e uma loucura, porque eu trabalhava demais. E aí eu tive realmente que tomar essa decisão de parar, né? E não era muito assim aquilo que eu gostaria de fazer, pensando naquela, sabe, aquele momento que você se reavalia por inteiro. Não é aquilo que eu gostaria de fazer pro resto da vida, né? Então, assim, o que seria isso? Né? E aí, foi aí que eu descobri essa minha nova jornada aí. Sua vocação. Minha vocação. Nasci padeira e não sabia, mais ou menos assim. Você fez o curso no Senac, mas foi pouco para você. Você foi se aperfeiçoar fora do Brasil, né? Qual foi a sua trajetória fora? O que você foi ver? Em que países? Como foi isso? A primeira vez que eu viajei em busca, assim, de me aperfeiçoar foi em Nova York, na CIA. E foi frustrante. Foi frustrante? Foi frustrante mesmo. Mas é um depoimento assim. bom. Fui para Nova York estudar e perdi dinheiro. Foi frustrante. Não, mas foi engraçado, assim. Lógico que nunca é algo assim, uma experiência ruim, né? Porque experiência acho que nunca é ruim, né? Você sempre aproveita alguma coisa daquilo que você estava vivendo ali. Então, por esse lado, foi bom. Mas com relação ao pão, a aperfeiçoar, tirar minhas dúvidas, aquilo que eu precisava entender, eu saí de lá sem entender, continuei sem entender. Eu voltei ainda com um monte de livro, todos em outra língua, né, que eu não domino completamente, e com mais um desafio de tentar de novo entender aquilo que eu estava fazendo, sabe? E foi bastante complicado. Aí, foi só depois mesmo que um francês que comeu meu pão na queijaria e que estava trazendo trigo e farinha de trigo da França para cá, segunda geração de padeiro da família, que insistiu para eu usar a farinha dele, que se ofereceu para ficar comigo no meu ateliêzinho em casa. Mas você ainda estava em casa? Ainda estava em casa. Foi só aí que eu fui entender e tirar as minhas dúvidas, né? Então, foi uma espécie de tutor que eu tive ali, né? Em vez de você olhar no YouTube, você teve um tutorial ao vivo. Eu tive um ao vivo. Graças a Deus, eu tive essa sorte, assim, de conseguir isso. E aí, foi a partir dali que eu comecei a esclarecer as minhas dúvidas. Depois disso, essa mesma pessoa, esse mesmo amigo, me levou para a França. A gente foi para a França. E eu, em Bruges, tive a oportunidade de fazer lá um pequeno curso com um chefe bastante premiado lá. E aí eu falei, meu Deus, que legal, consegui tirar várias dúvidas e tal. E já voltei, assim, foi divisor de águas, né, essa então viagem. Você achou o seu caminho nesse momento, você foi fazer esse curso na França. Com que ano foi isso? 2016. Então a gente está falando de quase 4 anos atrás. Isso. É coisa recente. É coisa recente. Embora eu tenha começado a fazer pão já em casa em 2012... Meu ateliêzinho ficou pronto em 2013, eu já estava na rua com o trailer em 2015. Enfim, é um processo longo, mas assim, depois desse momento que eu estava na França e que eu voltei para São Paulo, que eu realmente entendi o que era fazer o pão artesanal de fermentação natural, foi aí que a padeira se ergueu, né? Vamos dizer assim, surgiu de verdade. Ela brotou, floresceu e deu grãos. E aí foi muito engraçado, porque o que aconteceu, né, a partir daí? Eu comecei a perceber que os clientes, obviamente, começaram a crescer, né? Você não morava em São Paulo nesse período? Em Osasco. E você continua lá? Não mais. Tá. Hoje eu já me mudei. Porque tinha uma coisa curiosa que eu queria te perguntar. Você aceitava encomendas, né? Isso. E atendia num raio de 7 quilômetros. Isso. Por que esse raio de 7 quilômetros? O que determinou esse raio? O valor da entrega. Entendi. O valor da entrega. Porque o que acontecia?
geralmente o valor da entrega era mais caro do que às vezes o pão. Porque Entendo. como eu não limitava, eu não condicionava, né, o pedido a um valor mínimo, então a pessoa podia, por exemplo, me pedir uma baguete, não tinha problema. Mas ela tinha que pagar esse frete, esse custo do delivery, da entrega. E por vezes era assim, a entrega era R$25 e a baguete custava R$9,50, né? Entendi. Então eu tive que realmente pensar num raio aí de entrega. E as pessoas começaram a me pedir para ir até na minha casa, né? Essas pessoas que eu não atingia, vamos dizer assim, que eu não atendia. Elas iam retirar. Elas me pediam, posso ir na sua casa? Eu falava, não, aqui é minha casa, né? Aí eu começo a entrar naquele turbilhão que eu justamente Não parei. queria, por Exato. causa dos filhos. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou buscar um lugar. Vou começar a olhar com muita calma um lugar pequeno, onde eu possa, de repente, ter e continuar essa produção pequena e que a pessoa se sinta à vontade de ir lá e retirar. Enquanto eu fazia entrega, porque nesse caso, hoje em dia também, eu continuo fazendo um pouco de tudo dentro da cozinha, mas naquela época ainda era um pouco mais porque eu ainda acumulava as entregas. Eu fazia entrega junto com o motoboy, às vezes, principalmente quando chovia. Então eu ia muito à Vila Madalena, porque era a concentração dos meus clientes estava ali, né? E eu sempre passava na rua Isabel de Castela e sempre via aquela garagem com uma plaquinha de aluga-se. Ah, era uma garagem Era uma onde garagem. tá hoje, quem vê hoje a padaria toda bonitinha, Não aquela tem. fachada de vidro e tal, era uma garagem. Era uma garagem, não tinha esgoto, não tinha um ponto de água e não tinha um ponto de luz. Nada. Nada, zero, era uma tela totalmente em branco. Assim, era uma coisa bastante antiga, sem a menor estrutura. E eu falei, bom, depois de um ano passando ali naquele lugar, eu falei, eu vou ligar, né, nesse número aqui e tal. E isso foi final de um ano, assim. Liguei, a moça falou, tá pra alugar, me falou o valor e tal. Eu falei, posso olhar? Pode, fui lá visitar. Esse mesmo amigo francês, que ia me levar dali 3 meses pra França. Falei, você pode ir lá comigo olhar? Dá uma olhada, né? Ver se eu consigo fazer dali alguma produção pequena de pão. Ele falou, você é louca, hein? Aquele sotaque francês. Você é louca. É muito pequeno. Eu falei, mas tem que ser aqui, porque maior que isso não cabe no meu bolso. Eu vou dar um passo maior que eu quero dar. Enfim. Falei, eu vou encarar isso aqui. E eu já fui para a França. Quando eu fui à França, eu já fui com esse imóvel alugado e falando já com um arquiteto e, enfim, com algumas pessoas que me ajudaram a projetar a padeira do jeito que é hoje, né? Que foi um desafio grande por causa do espaço. 35 metros quadrados. 35 metros quadrados. E ali a gente consegue produzir até 400 pães, que é mais ou menos o que a gente consegue 400 fazer pães dia? no máximo. E isso assim, montando Lego, né? Porque eu costumo brincar que ali a gente monta Lego o dia todo e se esbarrando com massa de pão, a gente consegue produzir até 400. E quanto tempo de reforma você teve lá? Olha, eu comecei em janeiro desse 2016 e inaugurei em setembro de 2016. Então foram 9 meses. Inicialmente era previsto para 5 meses. Ah, eu sei o que é isso. Dobrou. Reforma não tem quem não sofra. Reforma dói. Dobrou, principalmente por causa do trifásico. Aí foi um problema. A energia? Aí parou tudo. E você investiu quanto lá? Olha, o investimento em si da obra, vamos dizer assim, foi algo em torno de 180 mil. Não foi tão alto. Não foi tão alto. E era algo que eu estava realmente preparada para arcar, né? Os equipamentos eu também tive que comprar, todos do zero, porque os equipamentos que eu tinha na minha casa, no meu ateliê, eram muito inapropriados. Justamente porque nunca tive ajuda e tal. Comprei tudo errado, Você né? parecia Óbvio. a minha mãe, então. Dona Irene fazendo pão lá com... É um pouco isso, a milagreira do pão, é tipo isso. Ai, meu Deus. Então, assim, depois com mais os equipamentos, isso dobra, né, de valor. E inicialmente é isso aí, 400 mil reais aproximadamente. Até hoje, parte da produção da padeira se destina a encomendas? Tem gente que continua encomendando? Sim,
Sim. A padeira é um caso bem curioso, assim, vamos dizer. Depois, né, de eu ter aberto esse lugar, esse ponto em que as pessoas poderiam me visitar, ele se moldou muito depois de aberto. Eu imaginei a padeira de uma forma e a padeira se tornou outra coisa, à medida que os clientes foram entendendo o que era que ia acontecer ali, né? Então, assim, já logo nos 6 primeiros meses, eu tive que atender ali uma demanda que eu nunca imaginava que ia acontecer. Então, já formou uma pequena fila na porta, já no primeiro mês, de moradores vizinhos, né? E eu comecei a entender que, por exemplo, eu não ia conseguir fornecer para restaurante. Eu estava sozinha nesse momento, tinha eu e uma pessoa da limpeza. Então, eu não ia conseguir atender restaurante, por exemplo. Eu, no máximo, conseguiria atender os clientes que eu já tinha e mais os clientes novos ali, né? À medida que isso foi crescendo, que isso foi se estabilizando, aí eu falei, bom, agora eu estou trabalhando as mesmas 14 horas de antes, que era o que eu não queria. Eu preciso arrumar mais uma padeira, né, para ficar aqui comigo. E aí começa a dificuldade, começar a treinar uma pessoa nova, de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você estabelece. E aí foi crescendo e a coisa foi se moldando sem eu ficar estabelecendo o que ia ser, né? Então, assim, é fora do controle um pouco. Quando você ganhou o título de padeira do ano, você disse uma coisa muito interessante, que o pão começa no campo. Que história é essa? Voltando até na sua primeira pergunta, né? Para mim, fazer pão artesanal tá justamente nessas etapas, né? Em cumprir todas essas etapas. Então, quando eu lá entrei na faculdade, percebi que eu ia fazer pão, legal, eu já sabia que tinha que ser de fermentação natural, legal, eu já sabia que tinha que ser artesanal, mas eu sempre, toda vez que eu abria um saco de farinha, eu pensava, como é que será que essa farinha tá aqui, né? Qual foi o caminho que quem plantou, que o trigo percorreu? Será que pegou chuva? Será que teve seca no final? Da onde que vem? Por que tá aqui? Se é bom, se é ruim? Qual que é a proteína, qual que não é? Mas assim, eu tinha e sabia que não ia dar para eu ser tão, assim, perfeccionista nesse sentido de querer cumprir tudo aquilo que eu acreditava. Eu precisava primeiro aprender a fazer pão para depois ir em busca disso daí, né? De ir pro campo, de moer e tudo mais. Então, eu fui fora de ordem, totalmente fora de ordem. Eu comecei do fim, né? Eu comecei aprendendo a fazer pão. Pela etapa final do processo. Pela etapa final do processo. Mas sempre me incomodou. Eu sabia que eu precisava voltar para essa outra parte aí. Só que eu não tinha estrutura, não tinha quem fizesse pão comigo. Enfim, eu também sou pé no chão e eu sei que não ia dar. Assim que eu tive essa oportunidade de conseguir estruturar um pouco as coisas e sair um pouco dali, daquela produção, eu falei, bom, agora eu vou atrás daquilo que eu realmente acredito, né? Dessa essência de fazer pão artesanal para mim. E aí eu comecei a fazer uma série de pesquisas, comecei a entender um pouquinho de produtor artesanal aqui do interior de São Paulo, quem poderia, de repente, embarcar comigo nessa jornada de plantar o trigo. Conheci, falei com alguns produtores, o Pupim, no final das contas, da família orgânica que... Você tem 2 pontos, né? Tenho um aqui 2. em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Aqui, como que você descobriu esse família orgânica? Internet. Em Piracaia, né? Fazendo 94 quilômetros de São Paulo. Isso, fazendo Aliás, pesquisa. foram onde a gente fez as fotos de você num campo de trigo, de centeio. Isso. Eu me lembro bem disso. E quem são os responsáveis lá? O Pupim e a Alejandra. Eles são a família orgânica. Que é um casal. É um casal. E uma família maravilhosa que, pelo próprio nome, como diz, né? Eles fazem uma produção familiar de vários produtos orgânicos, biodinâmicos. Plantam num sistema agroflorestal. E toparam fazer comigo esse laboratório de plantar trigo, né? Segundo ele, na época, quando eu conversei com ele, ele já havia plantado trigo uma certa vez, que tinha dado... Ele não era... Então, ele era uma coisa bem principiante bem mesmo. Principiante. Incipiente lá. Interessante isso. E aí? E aí, ele fez comigo, então, a primeira safra em 2018, que não deu trigo, né? A gente não conseguiu
bons resultados. Acho que as capivaras, as lebres africanas, elas ficaram bastante satisfeitas, porque foram elas que comeram meu trigo. Quer dizer que teve uma invasão de animais silvestres que comeram a sua primeira produção. É, isso mesmo. Isso deve ter deixado você bastante preocupada. Então, você trabalha lá com a Maria Alejandra Alcalá Isso e mesmo. o Décio Pupim. Exatamente. Eles que têm esse... Que área é essa? Qual a capacidade de produção? Olha, lá, inicialmente, a gente tinha 3 hectares para serem plantados. 3 hectares, como é a agrofloresta, você imagina que são distantes entre si e são cortados também entre si com outros tipos de vegetação, às vezes nativas ou não, né? Então, assim, dentro desse espaço, vamos dizer que eu conseguiria, se eu tivesse um sucesso total naquela produção que a gente estava ali fazendo, diria que eu teria 1 tonelada de trigo colhido no final do processo. Isso dá para você para quanto tempo? É pouco tempo, mas imagina que se eu conseguisse, que era a minha meta, se eu conseguisse colher metade dessa 1 tonelada, ou seja, durante um período de 1 ano eu conseguiria fazer um pão, né? Então, vamos dizer que o pão paulista, por exemplo... Você batizou esse pão de pão paulista? De pão paulista, que o pão paulista eu faria durante 8 meses e depois eu teria que parar, porque daí acabaria o estoque desse trigo, né? Então, é mais ou menos assim, é uma produção realmente muito pequena, que eu jamais conseguiria substituir a quantidade de trigo, de farinha que eu utilizo hoje por essa. E você recebe do Sul, como que é? De que cidade que vem? O Sul, em Constantina, também foi uma história bastante interessante, porque eles que me encontraram, dessa vez eu não fui atrás. O engenheiro agrônomo, no caso, o Gerson, ele viu uma reportagem onde eu falava do meu moinho. Ele, muito curioso e interessado, porque triticultor desde sempre, fez uma visita a São Paulo e foi me visitar. E dessa visita, a gente definiu que a gente ia plantar trigo no Sul. Enfim, um entusiasta, assim como eu, que entende que o processo começa realmente no campo, né? Então, fazer pão desde o começo, para mim, tinha mais ou menos o mesmo significado que para ele. E aí, assim, a gente comprou junto essa ideia de ir para o Sul, a fim de plantar um trigo. E eu, com muita esperança de que lá eu teria mais sucesso que em São Paulo, porque é um tempo, é um clima, é uma terra mais propícia. E aí começamos. Você sabe que se plantou muito trigo em São Paulo lá atrás, quando a cidade ainda era fria. Agora, você está falando que plantou no Sul, mas tem uma etapa que você não explicou aqui pra gente ainda. A gente falou agora, já esbarrou nela algumas vezes, que foi a importação de um moinho, né? Sim. Como que veio esse moinho? Da onde veio essa história? Esse moinho tá na padeira? Tá, ele tá lá na padeira. Cabe lá? Então, todo mundo me perguntava isso, meu Deus, vai caber? E eu falava, eu vou fazer caber, né? Na verdade, é assim, de novo, né? Eu fui totalmente fora de... Não teve um processo assim. Eu comecei fazendo pão, depois eu comprei o moinho, depois eu fui pro campo. Foi mais ou menos essa ordem, totalmente inversa. O moinho... você tinha o moinho antes de ter o trigo? Antes de ter o trigo, antes de ter a plantação. Na realidade, era para até ser uma coisa em conjunto. Porque o moinho, quando chegasse para mim, 3 meses após, eu ia fazer a colheita em 2018 do trigo. E aí eu conseguiria moer no meu moinho, só que não deu trigo, né? 2018 foi a minha primeira safra, não deu nada de trigo. E eu tava com o meu moinho lá e eu precisava moer alguma coisa. Então, aí eu fiz outras parcerias, fui atrás já de trigos orgânicos, nacionais de preferência, onde eu pudesse usar o meu moinho. E foi fácil usar o moinho? Assim, você desembalou e assim, o moinho é tranquilo, é uma coisa... Não, é zero tranquilo, Arnaldo, zero tranquilo. Na realidade é assim... Da onde veio o moinho? O moinho veio da Áustria, tá? O moinho veio da Áustria, foi uma outra pesquisa... também profunda que eu tive que fazer para entender qual seria a melhor opção. Se eu ia para o sul de Minas e pegava um moinho daqui, ou se eu viajava e pegava
moinho na Europa. Enfim, eu fiz uma pesquisa grande. E o que eu entendi e que me levou a comprar esse moinho foi exatamente o seguinte. Nesse moinho eu conseguiria tirar 6 tipos de farinha. Ou seja, a 100% integral, e eu conseguiria extrair de diversas formas o trigo. Então lá hoje eu consigo fazer 4 tipos de farinha e eu faço 4 tipos diferentes de pães com essas farinhas que eu utilizo. Foi um processo assim extremamente maluco. Eu levei 1 ano e meio para trazer esse equipamento para cá. Eu sou a própria importadora desse equipamento. Tive que tirar radar. Olha, foi um processo assim maluco. Não existia uma trade, uma empresa que pudesse trazer esse equipamento para mim. Então, eu tive que fazer do zero e tive que ser eu mesma a própria importadora do equipamento. Isso me demandou um tempo enorme. E graças a uma cliente que me indicou um despachante, alguém que já estava acostumado a lidar com esse trâmite todo aí, me indicou, eu fui atrás desta pessoa, um querido que me ajudou e eu consegui trazer esse moinho para cá. Mas foi um processo longo. E é o moinho ideal para você esse? Ele é ideal, mas já é pequeno. Ah, já é pequeno? Já é pequeno, ele é ideal, já é pequeno, esquenta rápido e é um processo que de 8 em 8 meses aproximadamente eu tenho que abrir e fazer uma limpeza geral, realinhar as pedras, aí demanda um tempo que ela se realinhe e me dê a farinha ideal novamente. Enfim, nada é um mundo perfeito, né? Aquela coisa que você vai aprendendo a lidar. Você foi capa da Veja São Paulo em agosto de 2019, 2 meses antes de você receber o título de padeira do ano. Estavam ao seu lado 6 outros colegas, aliás, 1 colega e 5 colegas. Você ficou amiga de algum deles? Sim, na verdade, o Demian, né, que é o único padeiro da foto. Demian Takahashi. O Demian... Que ele já trabalhou na Editora Abril e era editor de arte, né? É mesmo? É, muito. As pessoas... O Demian tem passado também, que nem o seu, mudou. Bom, o Demian, ele é muito discreto, né? Eu já sabia. Um abraço pra ele. Deixo aqui, Demian, que já escreveu sobre comida e tinha um blog logo lá no princípio, o bicho comeu. Então, o Demian eu conheço bem. E, aliás, ele infelizmente não pôde ir naquele nosso encontro no Espaço Meet, que foi muito legal, né? E que você falou que não ia falar nada e desembestou a falar, foi você lindo. Me perguntou um monte de coisa, eu tinha que responder, eu tinha que falar alguma coisa, né? Ela falou, gente, que ela estava super nervosa quando ela chegou aqui. Como eu estou agora, nervosíssima. Imagina, não parece nada. Ah, sim. Eram 6 mulheres e 1 homem, né? Por que as mulheres vêm se destacando nesse segmento da panificação? Por que você acredita que elas tenham se destacado? Eu acho que a mulher é um ser intuitivo, né, de natureza. E talvez mais detalhista. Eu acredito que é por aí. Eu, pelo menos assim, eu vejo a panificação com muito menos método e muito mais intuição. Eu sinto muito mais a massa do pão na minha mão e tento entender o que ela está precisando do que simplesmente a técnica, a temperatura, a umidade, enfim. Então eu acredito que a mulher ela tem um pouco isso, não que a técnica não seja importante. Acho que é fundamental, É fundamental. Né? E acho que essa coisa do detalhe também, do amor, da paciência, né? Que o pão de fermentação natural precisa. Você faz também vinoiserie, que é a arte de fazer folhados, como croissant, pão ou chocolate. Também tá lá que não é folhado, mas tem brioche e tal. E você até se enveredou pelo panetone que você trouxe pra gente provar aqui e ficou com aquela cara de pastel, porque eu não abri a boca. Ela veio aqui, gente, trouxe o panetone. O que você acha? Nada, porque a gente vai fazer um teste do panetone. Você quer vir? Vem, mas não vou te falar nada, não foi isso? Nossa, foi. Aliás, foi horrível. Porque eu vim, assim, na maior expectativa de ter um feedback. Porque imagina, primeira vez que eu tinha comigo uma receita original italiana, cedida por um cliente querido. E um desafio enorme fazer aquele pão. Meu Deus, que pão difícil. Que, aliás, eu assinei um documento que nunca mais eu vou fazer panetone na minha vida. Por quê? Enfim. E aí eu falei, eu vou pegar a opinião das pessoas agora. Eu preciso entender se eu
é o caminho, se eu tô acertando. Então, entreguei para o meu cliente que me deu a receita, para alguns amigos, alguns colegas profissionais. Eu falei, vou levar lá no Arnaldo para ver se eles também me ajudam e tal. Cheguei aqui, toda querendo colher opinião. A pessoa olha para mim e fala assim, legal. Eu falo, legal o quê? Você não vai me dizer nada? Não posso. Voltei sem saber. E aí você tem esses pães, como que são? Esse setor é importante também lá na produção? É muito importante. Os clientes, assim, só para você ter uma ideia, às vezes 6 horas da manhã, toca o telefone na padaria, eu atendo e é um cliente do outro lado dizendo, vai ter croissant hoje? Então, né, é muito importante, as pessoas realmente gostam, adoram, né? Procuram. E é um pãozinho desafiador também, sabe? A gente costuma dizer lá que ele dá uma dor de cabeça boa também. Mas ele é bastante amado por nós justamente por isso, porque dá um super trabalho, mas quando dá certo, meu Deus, é uma coisa, né? Costuma dar certo sempre, pelo menos os que eu provei, né? Agora a gente tá assim... não dominando, porque o dia que ele quer também, ele que domina a gente. Mas a gente tá mais dominando ele agora. Ultimamente tá mais ou menos assim, a gente consegue fazer boas fornadas. E você teve um food truck. Que história é esse food truck? Da onde que apareceu isso? Quanto tempo durou? Lembra como, né, a era aí, há um tempo atrás, como é que funcionava essa coisa do food truck, né? Foi uma febre, né? Uma febre. E eu tava na rua, eu fazia feira, Butantã Food Park, no chão, em mesa, em bancada, fazia aquelas feiras. E começou a história de food truck, eu falei, opa, eu vou atrás de um pra mim. E foi assim, muito rápido, não tinha fila de espera ainda. Quem fez e quem desenhou, quem desenvolveu, fez pra mim em 40 dias. Muito rápido, eu tava com o food truck na feira. E durou 6 meses, eu vendi. Só 6 meses? Bom, eu que dirigia, eu que estacionava. Eu que fazia tudo sozinha e bastante difícil e inadequado. Não era pra mim, não era pra mim. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Quais padeiros te inspiram? Ih, demorou. Ai, são tantos, meu Deus. Mas eu vou dizer os que estão perto de mim, tá bom? Aqueles da capa. O Demian, a Flávia Maculan, a Isa Tavares. São pessoas que me inspiram bastante. A Anne, que hoje está em Nova York, me inspiram bastante. Jacques Paulin, que foi uma pessoa que me ajudou desde o início, que é o francês que eu tanto falei aqui, foi uma grande inspiração para mim. Qual o melhor pão que você comeu e onde foi? Em Londres. Foi o melhor pão que eu comi na época que eu estava viajando para aprender e fazendo um monte de pesquisas. Quem diria, Foi em o melhor Londres. pão que eu comi. Você lembra o nome da padaria? Não foi uma padaria. Foi um couvert dentro de um restaurante que eles serviam um pão de fermentação natural, artesanal, quente, junto com mel. Sabe que a gente fez uma capa anos atrás na Veja São Paulo sobre panificação e eu fiz um box falando exatamente disso. Quão importante foram os restaurantes para difusão naquele momento, que era muito diferente de agora, ter pães, por exemplo, com uma ciabatta que sequer existia no Brasil. E criar também pães com uma cara mais nacional. A gente não tinha. Você costuma dizer que leva o fermento para viajar com você. A base dos seus pães anda para cima e para baixo no seu carro, etc, etc. É uma obsessão? É uma necessidade. Por que uma necessidade? Porque se eu não tenho esse levain muito bem cuidado e tratado, eu não tenho o pão que eu gostaria de fazer todas as semanas. O que é um levain? Bom, ele é realmente algo vivo, né? Dentro de um potinho onde eu misturo água e farinha. É um fermento, é um fermento, base. É a base do meu pão. Para mim, o ingrediente principal do pão, sim.
Por que os horários de funcionamento da sua loja são tão restritos? Sua micropadaria, aquela de 35 metros quadrados, que aliás é perto da minha casa, funciona de quarta a sexta, entre 15 e 18 horas. Você não gosta de trabalhar? Bom, dá um trabalho, né? Bom, na verdade, assim, as pessoas realmente às vezes não entendem, né, esse processo. E perguntam pra mim assim, mas você faz o quê de segunda a quarta, né? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos partir do seguinte princípio. O pão, ele não se auto-faz, né? Vamos dizer assim. Eu não chego lá quarta-feira e abro a porta às 15 horas da tarde e o pão salta de algum lugar para minha vitrine. A gente tem que fazer esse pão. Então, de segunda-feira, eu faço os pães de quarta. De terça-feira, eu faço os pães de quinta. E de quarta-feira, eu faço os pães de sexta. Meus pães levam 48 horas fermentando. A gente trabalha das 6 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, em 3 turnos diferentes. Nós somos 6 pessoas, sempre de 2 em 2. Cada pessoa é responsável por uma etapa. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, a gente abre a loja como num cenário. Tá tudo lindo, calmo, tranquilo, maravilhoso. Se você for lá nesse mesmo dia, às 10 da manhã, provavelmente eu nem vou abrir a porta para você. Porque é uma correria, no bom sentido da palavra, onde eu preciso estruturar cada processo, interligar cada processo, porque às 2 da tarde eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo, limpar tudo que eu tô fazendo, porque o cliente vai entrar às 15 horas. Então, a sala onde eu asso e eu modelo é a mesma sala onde eu atendo o cliente, por exemplo. Eu não conseguiria abrir a loja antes disso, porque eu estou assando o pão, eu estou modelando o pão do dia seguinte e eu não conseguiria ter essa entrada de clientes nessa sala, por exemplo. E então, essa pergunta horário. Até eu já te fiz, né? Óbvio, mas eu entendo o que é o processo, né? E a maioria das pessoas acaba não entendendo por que é tão pouco tempo e num horário tão limitado. Você conseguiria viver só do pão que você fabrica? Não. Fazer pão dessa maneira é uma utopia? Olha, a utopia eu não diria que é uma utopia, porque eu vivo dentro dessa realidade. Para mim é realmente uma realidade. Para mim não existiria outra maneira de ser se não fosse realmente fazendo pão e buscando esse resgate, né? Dessas etapas. A panificação artesanal, a padaria artesanal, ela é bastante rentável. Vamos dizer assim, né? Olhando por esse lado comercial, que é isso que você está me perguntando. Embora para mim não seja muito importante. O capitalismo para mim não é algo selvagem, assim. Eu tento dosar as medidas aí de tudo, né? Se eu abrisse de segunda a domingo e trabalhasse, sei lá, do meio-dia às 6 da tarde, talvez o modelo do meu negócio seria algo onde eu pudesse passar a viver disso. Hoje em dia não é, porque como você falou, eu abro 3 vezes na semana e durante 2 horas por dia. É um negócio sustentável, é um negócio que se paga, é um negócio que faz sentido. Mas eu não vou ficar rica com esse negócio. Tá, então não é utópico. Pelo próprio processo de produção, que a gente deixou muito claro como é, e não é simples, não é fácil, os seus pães não são baratos. Não te incomoda o fato de não chegar para mais gente um pão de tão boa qualidade? Sim, é um caminho sem volta, eu acredito, e é um caminho evolutivo. A gente está evoluindo no sentido de que a farinha vai se tornar mais barata, que essa mão de obra vai se tornar mais barata, ou seja, a coisa vai ficar menos luxuosa, vamos dizer. Porque hoje é algo que a gente está renovando, né? Que a gente está retomando, né? Então, tudo é muito caro. Tudo que você vai fazer é muito caro. Imagina importar uma máquina, exatamente, um moinho para moer os grãos, só a leteia. Você pensa... como aconteceu com você, teve um francês que foi lá e te abriu os olhos e te ensinou. Ensinar é maravilhoso. Se você pensa em multiplicar esse processo, ensinar pessoas, explicar como que é a panificação artesanal? Olha, Arnaldo, eu não sou uma pessoa muito didática. Também não sou uma pessoa assim muito... Como é que eu vou te dizer? Muito clara, sabe? Eu acho que eu confundo até a observação das pessoas. E eu não sou muito assim, eu começo a te explicar uma coisa, eu sou aquela que quero pegar e quero fazer, né? E além de tudo, o tempo que eu tenho
eu me dedico à minha própria produção. Eu estou lá, eu faço parte da produção, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, vamos fazer tal coisa, tal dia. Eu falo, não, eu preciso estar na loja, né? Então, eu me incluo realmente, e isso para mim é vital, né? Então, o que acontece? Ou eu mantenho do jeito que está, que para mim tá ótimo, era realmente o que eu queria para mim, ou eu paro de fazer o que eu faço hoje para dar a aula, né? As pessoas me pedem bastante. Eu imaginei. Bastante. Mas é mais por conta disso. Porque eu estou ali e preciso me dedicar a fazer pão. E também porque acho que não sou muito didática, não. Eu acho que eu iria ser uma professora um pouco frustrante. Nós vamos agora para a melhor sessão. Receitinha. O que tem no cardápio da padeira Aletheia Suedit para os nossos ouvintes. Aliás, que estão em várias partes do mundo, saiba você. Bom, tem uma receita que eu adoro e que é super fácil e simples de fazer, que você pode, com qualquer pão amanhecido, fazer uma boa rabanada, né? Então, se você tem um filão de pão de aproximadamente, 500 gramas, como é o pão de forma, que a gente está acostumado aí só para ter uma referência, se você parte fatias grossas e mergulha esse pão numa calda de ovo, farinha, leite... Quanto de açúcar? Bom, eu vou fazer aqui uma receita rápida, então. Vamos lá. Certo? Você vai pegar 8 fatias de mais ou menos 2 centímetros de brioche, por exemplo, amanhecido. Você vai fazer uma calda de 200 gramas de leite, 200 gramas de creme de leite, 50 gramas de açúcar e 3 ovos. Então, você mistura esses ingredientes, faz essa calda, reserva, pega as fatias de brioche, mergulha, deixa um pouquinho mergulhada nessa mistura, escorre um pouquinho, pré-aquece seu forno a 160 graus e assa numa assadeira teflon, né, antiaderente, por 15, 20 minutos. Então, é a nossa rabanada assada. Eu gosto bastante, costumo fazer bastante em casa para o café da manhã no final de semana. Depois de assada, você pode colocar canela, açúcar, como você preferir. Fiquei com água na boca. Para quem não conhece a padeira, qual é o endereço? Rua Isabel de Castela, número 426. Na Vila Madalena. Vila Madalena. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio a padeira Aletheia Suedit. Muito obrigada, Aletheia. Obrigada, Arnaldo. Muito obrigada. Até a próxima sexta. Um abração a todos.